Olá pessoal, eu sou o professor Renato Falcão e hoje eu vou apresentar para vocês o último vídeo do módulo 2 do nosso curso Artigo Científico da Escrita à Publicação. Tá? Lembrando, o módulo 2 é o que trata do momento e ferramentas para escrever um artigo científico. E hoje a gente vai falar nesse vídeo de uma coisa bem básica, bem importante para toda pessoa que planeja escrever um artigo científico ou qualquer outro tipo de texto científico, que é a escrita científica. Tá? Então, a escrita científica é aquela escrita usada para escrever textos científicos e, consequentemente, o artigo científico. Então, é obrigatório que você aprenda a escrita científica, pelo menos entenda antes de você escrever o seu artigo. Pode até aprender depois, aí você vem e refaz o teu artigo. Tá? Obviamente, nesse vídeo aqui, curto, a gente não vai ver tudo da escrita científica, mas nós vamos ver algumas coisas que eu considero importante que vocês saibam ao escrever o artigo científico. Vou dar também algumas dicas do que espera que esteja no texto, né, de escrita, e coisas que não podem constar. Tá? E aí, com algumas dicas, vocês vão conseguir escrever um texto com uma relativa qualidade. Primeiramente, todo pesquisador tem que entender a importância da comunicação científica. É importante você estudar? É. É importante se atualizar? É trabalhar na fronteira do conhecimento? Demais. É importante revisar teus dados, tudo, fazer grandes descobrimentos? Ótimo. Mas o pesquisador também precisa comunicar, apresentar a sua pesquisa. E existem diversas maneiras. Você pode apresentar oralmente, né, numa palestra, num congresso, mas a maioria das comunicações são feitas por escrito. Tese, dissertação, artigo, relatório. Tá? Então o pesquisador ele vai escrever bastante. Tá bom? O pesquisador vai escrever bastante, então é muito importante a comunicação, se preocupar, se profissionalizar na escrita e na apresentação de documentos científicos. É muito importante. Primeira dica, pessoal. Antes de você aprender a escrita científica, você tem que saber escrever português. Certo? Você sabe pontuação? Você sabe gramática? Concordância? Certo? O teu texto, as pessoas entendem? Você é acostumado a escrever? Certo? Você escreve regularmente? Sim ou não? Então pensa bem. Antes de aprender escrita científica, tem que aprender a escrita que eu chamei aqui de escrita normal, a escrita o português. Certo? Porque muitas vezes nós identificamos erros no texto que não são de escrita científica. É erros da escrita normal, né? Da escrita, erros linguísticos, gramáticos, pontuação, do que seja. Certo? Então, já que o pesquisador é um profissional que trabalha com informação, ele informa. E se você informa por escrito, tem que saber escrever. Tá? Então, eu tenho que saber só escrita científica? Não, você tem que saber a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa que você vai comunicar. Tá? Porque a escrita científica ela é um passo a mais na escrita. São cuidados. Tá? Então, a escrita, se você é ruim de português, como eu, Renato, sou também, né? Se você é ruim, então, aprende, né? Vai atrás, pede para as pessoas revisarem, tá bom? Corrige diversas vezes, tem muito programa, né, software que te ajuda. Então toma cuidado com o que você escreve, tá bom? A escrita científica ela é um estilo de escrita usado em textos científicos. Então é como os pesquisadores se comunicam, certo? E como o pesquisador é um ser muito crítico, a escrita tem que ser feita para ele, certo? Lembre-se, você está escrevendo para pesquisadores. Quando você vai publicar em revistas científicas especializadas, que é o objetivo desse curso. Então, se eu vou escrever para uma pessoa muito crítica, certo? Eu tenho que escrever um texto de muita qualidade, com muito detalhe, certo? Então, isso é a escrita científica, tá? Existe uma organização padrão de textos científicos. Então,
isso também faz parte da escrita científica. Ou seja, não só o que você vai escrever, mas também o formato, né? Aquela forma que você escreve, a sequência de informações. Então vocês precisam saber disso também. Apesar de existirem diversos tipos de textos científicos com funções diferentes, né? Por exemplo, artigo, projeto, TCC, relatório. Então, às vezes tem resultado, como no caso do artigo, às vezes não tem, como no caso do projeto de pesquisa. Pode ter um pouquinho, mas a maioria das vezes não tem. Mas eles basicamente seguem uma estrutura padrão, que você apresenta o problema e a solução do problema. Tá? E aí, se for um projeto, como você pretende solucionar, certo? As metodologias, se for um artigo, você já fez a pesquisa, então a metodologia que usou, os resultados e discussões. Então, a escrita científica também ela apresenta os resultados numa sequência de ideias lógicas, onde os pesquisadores podem verificar desde a motivação da pesquisa até a sua execução correta, com a metodologia correta, até os resultados. Então, isso também faz parte da escrita científica. Tá? Essa organização padrão de textos científicos que com o tempo vocês vão aprender. Tá? Então, você quer escrever um artigo, olha como é a estrutura dos artigos. Você quer escrever um projeto, olha a estrutura de projeto. Faz parte também ter todos os tópicos que geralmente existem. Tá? Então, isso também faz parte. Agora, entrando em si na escrita científica, certo? É o que eu falei para vocês. O ponto-chave é a verificação. Que as pessoas possam reproduzir o que você fez. Você tem que escrever um texto que permita que as pessoas verifiquem o que você fez. Se está correto ou não. Então não pode faltar informação. Tá? Tem que ser completo e detalhado. Algumas coisas importantes. Escreva com clareza. Tá? Na ciência a gente escreve com o menor número possível de palavras, falando a informação direta, né? Diferente dos textos que eu vou chamar aqui de literários, né? Poemas, que você pode até rebuscar, colocar musicalidade nos teus textos, rimas. Aqui não. Na escrita científica você tem que ser claro, você tem que ir direto ao tema e usar palavras adequadas. Existem palavras que não são muito científicas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Foi melhor. Certo? Foi pior, foi melhor. Mas melhor, o que significa melhor? O que significa pior? Certo? Você tem que escrever com clareza o que você viu, o fenômeno que você observou, o que é que está acontecendo. Então, você não tem que rebuscar, você tem que ir direto ao ponto. Tá? Então, tem que dizer exatamente o que você viu. Nem mais, nem menos. Tá? Geralmente são as primeiras correções que a gente faz em texto de aluno, é a clareza. Né? Você lê e você não entende o que o aluno quer te falar. Porque às vezes vocês querem construir um texto bonito, um texto com palavras bonitas, e a pessoa não entende. Certo? Por isso que você tem que mostrar teu texto para as outras pessoas, para outros pesquisadores, para que eles possam ler e verificar se eles entendem, se está claro o que você está passando. Porque muitas vezes está claro para você, mas para os outros não. Tá? Além da clareza, você tem que ser preciso nas suas afirmações. Certo? Então, foi maior? A incidência de doenças nessa região é maior. Mas maior quanto? Certo? Se você falar de uma medida, você tem que dizer a unidade. E a unidade correta. Tá? Você tem que conhecer o sistema internacional, conversão de unidades. Tá? Você tem que ser preciso nas suas afirmações. Tá? Grande exemplo, pesquisas na área de saúde. Diz exatamente as tendências dos medicamentos, dos comportamentos, né? 5% a mais, um grupo teve, devido a uma variação, teve 5%, 12%, 20%, é significativo, não é? Então você tem que ser muito preciso. Então expressões vagas, certo? Do estilo foi melhor, foi pior, não funciona, não se usa, mas não se usa por quem?
né? É bom, é ruim. Essas expressões, elas não são muito científicas. Porque o cientista, ele é preciso, ele diz exatamente. Por isso que muito cientista diz que não sabe, né? Eu não sei se vocês perceberam, se vocês virem entrevistas, né, com cientistas, os cientistas são as pessoas que mais dizem que não sabem ou que existe uma probabilidade daquilo ser verdade. Quem não é cientista costuma afirmar as coisas, fazer afirmações genéricas, tá? Os cientistas são sempre muito cuidadosos com informações. Eles sabem a responsabilidade que tem a palavra deles. E eles sabem o dano que aquela informação pode causar na sociedade. Tá? Então, se você, cientista, escrever um artigo, tenha muito cuidado com as suas afirmações e seja preciso para que ela signifique apenas aquilo que você quer falar. Tá? Outra característica muito importante na ciência é que tudo aquilo que você fala, só fala, ouviu falar, nada disso vale. Tudo que você viu, que você acha, que você está... Hoje eu estou um feeling aqui, eu estou sentindo que é assim. Não. Na ciência não é. Tudo tem que ser comprovado. Então, comprove tudo que você escreve. Se você escreveu lá na tua introdução, hoje em dia existe no Brasil uma população muito grande de crianças obesas, né? Você tem que citar de onde você tirou essa informação. Se você só falar, você vai ser questionado. Mesmo que as pessoas, mesmo que o cientista saiba que você está correto, ele vai exigir, por ética, pela escrita científica, que você cite, que você prove que aquela informação é uma informação verídica. Tá? Então, tudo que você fala tem que ter referência. Certo? Mas alguma coisa, obviamente, você vai ter achados que vão ser seus, que você vai conseguir chegar a conclusões que ninguém nunca falou, mas aí vai ser seu resultado, tá? Mas em geral, tudo que você fala tem que ser comprovado, inclusive aqueles teus achados, vai ser comprovado pelos teus dados, tá bom? Então, cientista não sai afirmando coisa, não escreve, principalmente no artigo científico, né, que é um texto para revistas especializadas, não escreve nada sem a devida comprovação. Então, comprove tudo que você escreve. Se você não consegue uma fonte daquilo que você acha que é verdade, conversa com o teu orientador. Talvez não seja tão verdade assim. Dica, isso aqui é conselho, tá? Para quem está escrevendo pela primeira vez, artigo, tese, também serve para outros textos. Só trate daquilo que você conhece, tá? Então, tua escrita científica, ela segue uma lógica dentro do teu trabalho, certo? Não tenta fazer afirmações de coisas que você não sabe, não tenta colocar palavras, equações que você não domina, tá? Trata apenas do que você sabe, certo? É muito comum em defesas de mestrado, doutorado, TCC, a banca identificar, fazer alguma pergunta e o aluno não saber aquilo que ele escreveu. Olha só, você tem responsabilidade por tudo aquilo que você escreve. Então, se está no teu texto, a responsabilidade é sua. Não, é de fulano que eu citei. Não, você tem que ter a responsabilidade de verificar se aquele cara que você citou, que outra pessoa também citou, ele disse realmente aquilo. A responsabilidade é tua, porque o texto é teu. Tá? Então, só trate daquilo que você conhece. Lembre-se, só quem consegue interpretar dados é especialista. Tá? Os erros mais básicos na escrita científica que os alunos iniciantes cometem são os erros relacionados ao iniciante, né? Na interpretação de dados, que são generalizações, deduções, simplificação. Vou dar alguns exemplos para vocês. A generalização é quando você encontra um resultado, ou um resultado que vem de um grupo pequeno e acha que aquilo é regra geral. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu aqui no estado de São Paulo analisei 2 rios e eles tinham metais, né? Metais tóxicos. Aí eu vou dizer, todo rio de São Paulo tem metal tóxico. Estou generalizando. No Brasil, os rios estão completos de metais. Certo? É esse pensamento indutivo que te induz,
né? Você acha que aquilo que você achou é regra geral. Tenha muito cuidado com esse tipo de interpretação, tá? Muito cuidado mesmo. Se você achou os metais em 2 rios, é porque os 2 rios têm. Ah, mas pode ter em outro? Se perto daquele tem uma indústria, perto do outro, ou um terceiro rio tem a mesma indústria perto, pode, existe a probabilidade. Não seja cuidadoso com as generalizações. Já as deduções é o contrário. Quando você parte de uma regra geral e explica teu fenômeno individual. Geralmente funciona isso aqui, certo? Mas você precisa ter suporte dos teus dados para poder afirmar, tá? Então, todo mundo que come açúcar tem problema de diabetes, certo? Regra geral, pessoal, se eu estou dando um exemplo aqui errado, me desculpem, hein? Açúcar relacionado com diabetes, tá? Então aí o teu paciente, o teu grupo pequeno de paciente é diabético. Ah, é porque comeu açúcar. Será? Você avaliou as outras coisas? Entendeu? Geralmente, nós deduzimos coisas com base na literatura, conhecimento geral, mas você tem que ter cuidado. Você analisou, cadê os dados? Cadê o histórico para você afirmar aquilo? Tenha muito cuidado com isso na escrita científica. Tanto na generalização como dedução. Pequeno grupo de dados que vira regra geral ou regra geral que você reduz ao fenômeno que você observa. Então tenha cuidado com relação a isso. Outra coisa é a simplificação, tá? Alunos iniciantes acham que fenômenos complexos são explicados com coisas simples, tá? Então você está estudando, né, seguindo o caso aí da diabetes, né? Você fez uma relação entre uma determinada fruta e a diabetes. Aí você diz, não, é a fruta que causa a diabetes. Não, calma. A doença é muito mais complicada, é muito mais complexa do que isso. Então não é que causa, é que pode existir uma relação, certo? Então seja cuidadoso, ou seja, não faça essas afirmações assim tão fortes sem ter evidência daquilo que você está falando. Você está simplificando problemas complexos com afirmações muito simples, tá? Então, pessoal, isso você aprende com o tempo, escrevendo, o teu estilo de texto passa a ser mais cuidadoso, mas você precisa escrever, certo? Para você ser corrigido pelo teu orientador, pelo teu grupo, para que você possa produzir um texto de qualidade. Hipótese só com evidência. Então, os alunos costumam escrever, principalmente em conclusão, começa, né, a escrever coisas que ele acha. Né? Hipótese só com evidência. Então, você tem que... A comprovação da tua hipótese vem dos teus dados e de alguma comparação com a literatura. Não faça inferência, não faça afirmações fora daquele conjunto. Certo? Você pode estar certo? Pode. Se você está certo e você está fazendo alguma afirmação que está fora do teu conjunto de dados, seja pelo menos cuidadoso. E uma coisa, pessoal, para a gente não esquecer também, é que a escrita científica, ela também apresenta ilustrações, tá? Então conheça os tipos de gráficos e tabelas apresentadas na tua área. Então, geralmente, como o número de informações de dados são muito amplos, a gente procura uma maneira mais simples de explicar um número grande de dados. E por isso que criaram os gráficos e as tabelas, né? Cada uma com a sua função. Na tabela a gente consegue verificar o todo, mas é muito ruim de verificar tendências. Então, para verificar tendências, é muito melhor gráficos. E você deve conhecer e deve saber fazer, né, produzir com as ferramentas necessárias para produzir os tipos de gráficos e tabelas da sua área. Saber entender e interpretar. Então, a pesquisa científica, você aprende a fazer a escrita científica, você aprende a fazer texto, aprende. Mas você também aprende a fazer ilustrações de qualidade na tua área, tá bom? Não esqueça disso. Aprenda inglês urgente. Porque não adianta, quando você vai escrever um artigo internacional em inglês, você tem que corrigir ele em inglês, ser preciso em inglês, fazer ilustrações em inglês, ser claro em inglês. Então, o pesquisador, já falei para vocês, trabalha em inglês. Então, você tem que aprender o mínimo dessa língua.
tá? Você tem que usar ferramentas de correção, deixar as pessoas corrigirem o texto, mandar nativos corrigirem o teu texto. Existem empresas especializadas, as universidades fazem isso. E aí, com a correção, você aprende. Tá? Não cometa o erro de sempre escrever em português e mandar traduzir. Porque você nunca vai aprender a escrever um texto, uma escrita científica adequada em inglês. Porque você nunca teve a oportunidade de fazer isso. Você sempre escreve em português e manda traduzir. Não tenha medo, tente. O teu orientador, ele sabe inglês, ele vai te ensinar as expressões mais adequadas da tua área, todo aquele jargão mesmo na língua inglesa. Tá? Então, você tem que aprender a escrita científica? Tem. Mas você tem que aprender a escrita científica em inglês se você almeja publicar um artigo em revistas internacionais. Tá? E principalmente se você quer ser pesquisador, faz mestrado, doutorado. Tá? Se a tua passagem pela pesquisa é curta, talvez nem precise você aprender. Mas se você pretende continuar produzindo conhecimento, produzindo textos, certo? Especializar na escrita científica, a escrita científica em inglês vai ser uma ótima ferramenta para você também. E não se preocupe, você vai errar muito, tá? Porque tudo que a gente está falando aqui nesse curso é um conhecimento prático passado pelo grupo de pesquisa, principalmente o orientador aos alunos. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, a gente aprende com anos de dedicação. Então, não espere que você escreva um texto. Não espere escrever um texto perfeito na primeira vez que você escreve ou na segunda vez que você escreve um artigo. Mas, obviamente, você vai fazer o melhor que você pode. Mas isso é um conhecimento prático, tá? Que você aprende na prática, porque são muitas coisas, né? Você tem que saber do tema, tem que saber escrever, tem que saber inglês, tem que saber estatística, certo? Tem que ser claro. Então, não fica preocupado que teu texto saia bom de primeira. Mas você tem que estar preocupado que um dia ele saia bom, perfeito, tá? E você seja elogiado pelo texto que você escreveu, além dos resultados da tua pesquisa, tá? Lembrando, deixa dúvidas, comentários, compartilha. Se você não tem material, recomendo Guia do Pesquisador Iniciante. Tem um capítulo só de artigo científico, tá? Também tem tese, dissertação, revistas científicas, bastante material para você que está começando, tá? Então, pessoal, esse foi o último vídeo do módulo 2. Proximamente eu vou lançar o módulo 3 com todos os vídeos completinhos, tá? Um grande abraço para vocês.